Projota! E o nosso programa Point 21. Vocês curtiram esse solo aí? Curtiram? Uma salva de palmas então, é isso aí. A música é uma linguagem muito boa para falar com os filhos, não é? Uma questão de, por exemplo, um filho aprender um instrumento junto com o pai. É uma questão legal até para resolver alguma divergência, né? Você já acompanhou alguma história assim de um filho que toca algum instrumento junto com o pai? Ah, cara, tem um amigão nosso aí da música católica há muitos anos que é o Boy. Ah, o Boy, cara, claro, e o Stanley, né? O Stanley é uma história, tem tudo a ver com isso aí, cara. Maravilha. Vocês tocam algum instrumento? Você já orientou ele para ser ator? Tentei várias vezes tocar violão, mas ele começou teclado. Ah, legal, bacana aí, ó. Fala, mamãe. O que ele mais gosta mesmo é de game. Porque game? Game, né, Victor? Legal, é isso aí. Qual jogo você gosta mais? Minecraft. O Minecraft. É isso aí, legal. Uma das coisas até que a gente é legal saber, inclusive, até esse universo dos games, perceber, por exemplo, qual que é. Ele falou, eu conheço esse jogo que ele falou. Legal o filho também se ligar o que o filho, o pai se ligar no que o filho está jogando. Que às vezes o cara tá jogando ali, é de lutinha, tá dilacerando, tá atropelando, cara. Há um tempo atrás a gente fez uma matéria, né? Foi, conta aí. Na Comic Con, né, em São Paulo. E lá a gente via vários pais, assim, junto com os filhos, todo mundo de cosplay e tal, os pais fantasiados como os personagens também, bem bacana isso daí. É, tem um lado muito positivo, né? Isso é muito legal, participar da vida do filho. Tem alguém que estuda algum instrumento, ou faz algum esporte junto com o pai aqui, com a mãe? Gente, tão ruim, nem uma bolinha, gente? Você faz o quê com a sua mãe? Cozinha? Meu pai toca viola e eu tô aprendendo a tocar violão. E aí, é isso aí, só. Que legal, não, isso é maravilhoso, cara, isso é muito legal. E vocês vão juntos para aula ou não? Não, é diferente, porque viola é diferente de violão, né? E como ele já teve aula antigamente, agora está tendo outra, é o professor diferente, técnica diferente, então... Mas vocês trocam ideia sobre isso? Sim, troca muito ideia sobre isso. O tempo inteiro em casa, ou é um ou é outro. Aí, ó, essa é uma dica para você que está com dificuldade de linguagem com o seu filho, ou com você que é filho, está com dificuldade de trocar ideia com seu pai. Eu vou, pai, vamos jogar uma bola, vamos aprender um instrumento junto. O Tielão, por exemplo, o cara faz até tatuagem, meu. O cara é meio... Você é meio doidão, né, velho? Meus filhos não estão fazendo, não. Ah, pois é. Ah, tá bom. Você chama o filho dos outros para fazer a tatuagem. Exatamente, cara, exatamente. Deixa eu só aproveitar que você estava falando, fazer uma pergunta para a doutora aqui. Sim, claro. Aquela hora você estava falando que atende nas clínicas, na clínica atende o pessoal, geralmente o pai, junto com o filho e tal. A criança, às vezes, não se sente inibida com a presença do pai? Não, na verdade, é separado. Eu atendo os pais para acolher a história do desenvolvimento da criança, a queixa. Depois eu faço as sessões com a criança. E aí eu vou fazendo as sessões de devolutivas, que a gente chama. Então, é sempre separado. A não ser, por exemplo, a gente vai inserir regra no cotidiano da família. Então, a gente faz uma sessão com todos para a gente definir as regras, mas não é frequente. Normalmente, as sessões são separadas, com a criança e com os pais, mantendo todo o sigilo que existe dentro do consultório. Muito bem. Beleza. Como que a gente pode equilibrar as responsabilidades dos pais? Lá vocês conseguem, por exemplo, na casa de vocês, que às vezes tem aquela coisa assim, da criança pedir para o pai não deixa, aí sem o pai saber, vai lá na mãe e pede e a mãe deixa. Como que vocês conseguem conversar e equilibrar a conversa com o pai? Ele quer falar, garotinho. É isso não? Ah, ele vai só passar o microfone. Sempre assim, ele pede, aí ele vai para o pai dele, porque o pai dele é mais fácil conseguir. Ah, olha aí. Aí ele pede para o pai deixa, aí ele pede para mim, às vezes eu não deixo. Mas a gente conversa entre um conceito e consegue chegar na melhor conclusão, né? Porque muitas vezes ele faz carinha de dó,
Aí a gente acaba Ah, deixando. ele tem essa idade, mas ele ainda usa esses artifícios. É faz. isso O aí. apelido dele em casa é Gatinho do Shrek. Faz a cara. Mas, assim, o que ela diz, ou estabeleceu, eu não revogo, vamos dizer assim. E vice-versa. A gente procura a mesma linguagem. Senão fica aquele negócio, né? Não consegue comigo, vai com ela. Não consegue com ela, vem comigo. E a mesma regra vale aqui, assim como a doutora, questão de resolver os problemas na frente dos filhos também, né? Começa a discutir um com o outro. Não é assim, na frente do filho. Não, peraí, deixa rolar, ou chama no canto, olha só, troca uma ideia e depois, porque senão a criança acaba percebendo que aquele elo, aquela segurança está se debilitando, né? Está se enfraquecendo. O filho precisa ter confiança. Às vezes, muitas vezes, o filho também quer. Você vê pais que permitem tudo. O que você queria? Eu queria que o meu pai tivesse mais presente. Tem isso, é muito louco pensar isso. Que o pai que é muito liberal, você conversa, você atende casos assim, doutora? Tem bastante. Hoje a gente vê muito essa questão da tecnologia, dos presentes muito intenso, né? Então, por ter os pais ficarem hoje muito mais ausentes, né? Hoje a mãe também trabalha fora, é uma forma um pouquinho dos pais diminuírem um pouco aquele sentimento de culpa de eu não estou cuidando do meu filho, acaba fazendo todas as vontades. E aí isso gera para a criança alguns pensamentos, né? Nossa, mas meu pai, ele prefere me dar presente do que jogar futebol comigo, do que fazer algum outro compromisso. Então, tudo em excesso é ruim, tanto o mais liberal e tanto o mais autoritário, dos dois lados tem o prejuízo. E a questão da violência também, eu acho que é importante estabelecer respeito. Aí falar que a criança está gritando, está brigando com os amigos, está batendo nos amigos, mas como que é o relacionamento dela com os pais? Isso é muito importante. Esses dias vieram trazer, olha, ajuda a rezar por uma criança, ela grita, ela sente vontade de se matar, ajuda a rezar, no grupo de oração nosso, que a gente tem lá em São Paulo. Essa criança quer se matar, o que a gente vai fazer? Eu falei, quem que é a mãe dessa pessoa? Vamos rezar por ela. Conversou com a mãe, a resposta. A mãe depressiva, e uma série de... Na verdade, o filho estava reproduzindo tudo o que ele ouvia e sentia da própria mãe. Então, às vezes, os pais colocam um problema no filho e não conseguem se ver, não conseguem se olhar. E é sintomático a coisa, né? Sim, a gente vê muito no consultório, né, que acaba sendo uma questão muito delicada. Muitas vezes eles levam o filho e, na verdade, quem precisa do atendimento é o pai ou é a mãe, né? Então, precisa ir com todo aquele jeitinho e posicionar também. É interessante você também buscar um atendimento, você lidar com todos esses sentimentos, porque é muito fácil a gente ver a responsabilidade do outro, mas é difícil a gente enxergar que a gente também está errando, que a gente também está tendo dificuldade. Então, muito no consultório vem a criança, mas a gente vê que tem os pais, às vezes avós, que precisam ali de uma busca também de uma ajuda. Maravilha, a gente tem pergunta da galera do Improjota. Fala o que significa Improjota aí, que a gente está falando o tempo inteiro. Improjota significa inquietos à procura de Jesus. Nosso Olha grupo aí. de jovens lá de Campinas. Campinas, todo dia, toda hora? Todo sábado, às 4h30, na paróquia Santo Antônio. Legal. Pergunta de quem? Quem vai perguntar aí? Fala aí. Nome? Ana Flávia. Você que lava a louça. Ok, fala. Eu queria perguntar, porque hoje em dia os pais têm tanta dificuldade em aceitar namoro dos seus filhos. Olha aí. Eu já falei para minha filha que com 31 ela pode namorar tranquilamente. Eu não tenho dificuldade em entender isso. Tá claro? As minhas já vão para clausura, daqui a uns 2, 3 anos já estão... A dificuldade que existe tem 2 pontos principais. Uma é a forma que os pais foram educados, então a gente ir para a época deles, a gente precisa ter essa compreensão que é diferente. E uma, como está a época atual. Então, não é que os pais não aceitam o namoro, eles têm o medo do que esse namoro pode trazer, né? Então, em termos de gravidez, em termos de deixar a escola, de mudar o foco. Então, a principal dificuldade dos pais é eles compreenderem essa evolução que está hoje em dia, né? Eles olham lá atrás, não que eles tiveram relacionamentos, mas não é na intensidade de hoje. Hoje se troca muito rápido de namorado. Os vínculos de namoros hoje são diferentes. Você
acaba um namoro aqui, você fica um tempo mal, mas rapidamente você consegue encontrar uma outra pessoa. E isso não existia. Então, a gente tem que olhar um pouco a visão dos pais dessa dificuldade e também entender o medo que eles têm de hoje em dia. Então, toda essa parte de internet, Facebook, WhatsApp, são muitas coisas que rolam e que deixam os pais muito preocupados. A televisão, né, muitas vezes, ela traz essa adolescência com vários parceiros, né, novelas. Então, tudo isso acaba gerando uma preocupação muito grande e os pais acabam tendo essa dificuldade em aceitar o namoro. Para os pais, é difícil a gente falar assim, começa a namorar com tal idade que seu pai vai aceitar. Não tem uma regra. Por isso que é importante muito o diálogo, é muito importante ser o mais sincero que você conseguir, você buscar esse apoio dentro da família para você conseguir ter esse respaldo. Maravilha. Agora parece que tem uma coisa também. O pai de menina é mais cuidadoso, né? O pai de menina, não, cara, meu filho, tá namorando aí, cara. Agora a menina é aquela velha piadinha do fornecedor, né? Agora o cara virou fornecedor aí. Mais uma menininha, tá fornecendo. Como é que é isso, Eduardo? Você orienta o seu filho? Como é que é essa história do namoro, do ficar? Como orientar um jovem, um pré-adolescente? Ele está ficando envergonhado, já foi ver se tinha alguma mensagem da menininha ali no celular? Então, essa questão é do pai de menina ou de menino, porque eu tenho meu cunhado, ele é pai de 2 meninas. Então, a conversa já é outra. Mas você lida com naturalidade com esse tema, com o seu filho? Não, sim. É assim, eu procuro ser amigo dele. Porque, sendo amigo, ele vai trazer as dúvidas e, quem for naquele momento da dose, né, a dose adequada naquele momento, eu poder realmente informá-lo do que está acontecendo. Então, eu procuro ser amigo por quê? Porque, se eu não for amigo, ele me vê como, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e vai procurar a informação em outra pessoa. E, às vezes, essa pessoa seja uma pessoa de má índole. Então, assim, a gente já foi jovem, nem sabe como acontece, mas eu procuro, isso, deixar ele próximo e as dúvidas ir tirando e conversando dentro do que o mundo é de hoje, mas sem perder a noção, como eu sempre fui criado, do cristianismo, né, da cristandade. Então, eu sempre tento pontuar com o certo, quando eu digo, seria o certo de acordo com os preceitos da religião que eu sempre vivi, que é a católica. Então, eu procuro assim. Maravilha. E o Tielão, que tem 2 meninas, como faz? Cara, eu acho que eu tento também conversar, dialogar, explicar. Você tem aquela coisa que você preferia que o namoro fosse à distância, né? Tipo, tem o EAD aqui, tem o NAD. Mas cara, você tem que dialogar, você tem que conversar. Eu sempre fiz isso, eu sempre me considero ser um pai presente, porque desde as meninas pequenininhas ali, eu que trocava fralda, acordava para dar mamadeira e coisa e tal. Então, até hoje, eu procuro falar. É lógico que as meninas ficam um pouco mais tímidas, né, em relação ao pai, a contar as coisas, mas eu estou sempre de olho. E eu acho que tem um medo também, por exemplo, com essa... Antigamente tinha, mas não era tão divulgado, talvez, e hoje o número é muito maior, de doenças sexualmente transmissíveis, de gravidezes indesejadas. Então, o pai tem esse medo também. Poxa, o filho, ele pode mudar o rumo da história dele por um relacionamento agora que ele, de repente, ele está achando ali que é uma super experiência sexual e, de repente, vai ser legal naquela hora, mas pode mudar o rumo da história dele, né? E ele não vai... por exemplo, das meninas, o corpo das meninas não está preparado na adolescência. Isso não é uma questão que a igreja falou ou que a cultura falou. Isso é uma questão do ser humano, é uma questão física. A menina não está preparada. Então, de repente, começa a se abreviar os tempos e as coisas. Então, acho que o pai também tem esse medo. Eu, como pai, posso falar isso. Eu tenho essa preocupação. Poxa, então eu tenho que educar, trocar ideia, conversar, não só proibir, mas que a pessoa, uma educação na liberdade, a pessoa entenda que isso ela é para a vida inteira, não é só para um momento. E o mais complicado é que os meios de comunicação, geralmente, eles mostram de uma maneira meio deturpada. Só mostra a parte boa, a parte gostosa, prazerosa, mas acaba, geralmente, não se discutindo os problemas, as consequências, né? Maravilha.
tem realmente, e tem aquele namorado, sabe, respondendo ali a nossa querida, como é que é o nome dela mesmo? Ana Flávia. Tem cara que, por exemplo, o cara é ruim mesmo, o cara é feio, o cara não tem nada a ver com você, às vezes tem isso também, o pai tem essa visão geralmente do todo. todos. E às vezes o pai faz até o sinal da cruz. Falando em sinal da cruz, vamos aprender um pouquinho, já que a gente tem que educar os filhos e educar também os filhos na fé. Fala, padre! Olá, galera jovem, que bom estar mais uma vez aqui com vocês. E quero falar hoje sobre o sinal da cruz e a sua importância. O que é o sinal da cruz? Todos nós sabemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal da cruz é a presença da Trindade Santa sobre a nossa vida. Ao iniciar o dia, deveríamos traçar o sinal da cruz. O sinal da cruz é a proteção. O sinal da cruz é a presença de Deus. O sinal da cruz é, sem dúvida alguma, o sinal do cristão. Você é batizado, você é crismado, e o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2157, fala que, sem dúvida alguma, o sinal do cristão deve estar em todos os lugares. E aonde que nós encontramos esse sinal do cristão? No crucifixo. Portanto, que você possa também usar um crucificado no seu peito, não só para aparecer, mas para que todos saibam que você é um filho de Deus. Que você não tenha vergonha, na hora do almoço, de traçar o sinal da cruz, pedindo que Deus abençoe os alimentos, pedindo que Deus esteja à frente da sua vida. Portanto, o verdadeiro cristão, ele carrega a sua cruz de cada dia. Jovem, não tenha vergonha de ser o cristão autêntico. Nos encontramos, se Deus quiser, no próximo programa. É isso aí, Padre Anderson Guerra! A gente faz o sinal da cruz para não fazer guerra com ninguém, nem com o pai, nem com o filho e nem com a mãe também. Que haja muito mais paz, que haja muito mais cruz, mas muito mais ressurreição nos nossos lares. A gente vai para o intervalo e volta já. Point 21!